colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos nesta tarde. Senhor meu Deus, fica conosco e nos ajuda a guardar no nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no tema, vamos fazer mais uma leitura. Livro de Josué, capítulo 24. Vamos ler apenas os versículos 14 e o 15, onde está concentrado a ênfase desse capítulo. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Eu vou fazer uma leitura na versão internacional, peço que a igreja apenas acompanhe. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer antes de se assentar? No 3, 1, 2, 3. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais bonito, vamos junto? 1, 2, 3. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta tarde ministrando a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, dos meus pais, pastor Marcos, pastora Marta, pelo privilégio de estar falando da palavra de Deus, ela que é viva, ela que é eficaz. Billy Graham vai dizer que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Então, mesmo antes de nós pensarmos em algo que está por vir, a palavra já é a resposta. A palavra é resposta para aquele que está com a dúvida, a palavra é cura para aquele que está doente, a palavra é ânimo para aquele que está desfalecendo, a palavra ela é completa. Afinal, o que a palavra não faz, ninguém tem capacidade de fazer. Então, vou pregar a palavra e creio que Deus se responsabilizará por ela, apenas sou um instrumento. Então, que Deus abençoe a toda a igreja, minha igreja, de São Caetano, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que Deus também te abençoe. Nós temos um tema e esse tema foi proposto, direcionado por Deus à nossa pastora, que fala sobre a família. Nós devemos entender, antes de entrarmos propriamente dito no contexto de Josué 24, o que é família. Família não é aquilo que o mundo dita, família não é o que os noticiários pregam, família não é algo que a sociedade estabelece. Não, família é algo que foi criado por Deus. Antes da família ser família, a família antes é uma instituição divina, é algo criado pelo próprio Deus. Para nós entendermos aonde nasce isso de família, a gente precisa voltar no livro do Gênesis, onde a Bíblia vai dizer que Deus coloca um homem na terra, e esse homem é Adão. Adão é um homem que a Bíblia vai dizer que chega a um determinado tempo da sua vida, que Deus fala que não é bom que ele esteja só. E ele prepara uma mulher, e essa mulher se chama Eva. E a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a eles de crescer e que a terra fosse multiplicada. Logo nós entendemos como uma inferência que isso é uma família. A junção de um homem com uma mulher e também como consequência ter filhos, nós entendemos que é uma família sendo procriada, uma família sendo criada. A Bíblia vai dizer que caso o homem se case, caso ele queira ter uma esposa e constituir uma família, é bom que ele cresça, que multiplique, tenha filhos, porque esse é o desejo de Deus. Então nós devemos entender que a família não é algo humano, a família, antes de ser junção humana, é um propósito de Deus.
Porque eu entendo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não une apenas você com o seu marido com a sua esposa, você com os seus filhos, não. Acima de toda essa junção familiar, acima de toda essa junção de relacionamento, há um propósito acima disso. Deus não junta apenas pessoas porque se gostam. Deus não junta apenas pessoas por causa do sobrenome, não. Deus junta porque tem um propósito. E se você está aqui nesta noite, eu quero profetizar para a sua vida que a sua família não é obra do acaso. A sua família é um propósito. Você faz parte de um propósito, teus filhos são um propósito, seu esposo é um propósito. Pedro, mas eu não estou vendo acontecendo o propósito, fica tranquilo, é o processo, porque no momento certo o propósito de Deus é estabelecido. Então nós vemos que começa no Gênesis, as famílias crescem, mas vai chegar um determinado momento da história, vamos resumir, que a Bíblia vai dizer que o Senhor se arrepende, não é da forma que nós nos arrependemos como homem, porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai ficar entristecido com as condutas que a humanidade estava tomando. E a Bíblia vai dizer que Ele manda um dilúvio na terra, mas antes que o dilúvio venha, Ele pede para que Noé crie uma arca, e com essa arca acomode a sua família, porque nós vemos que Deus sempre visa a família. A família, eu estava conversando com meu pai ontem, nós estávamos no carro, voltando de um compromisso, e meu pai falou que tem uma frase que diz que nenhum sucesso do mundo pode substituir um fracasso dentro da sua casa, porque a família é uma instituição divina. E Deus se aborrece com o mundo, manda um dilúvio, mas isso Ele preserva a família, porque é onde o inimigo hoje mais tem atacado. Nós vemos ideologias, nós vemos diversos gêneros, isso tudo visa o quê? A família, porque se há algo que o inimigo sabe que se ele encostar ou se ele prejudicar, fere num todo uma pessoa, é tocando na família. Você quer ver uma mulher que quando está triste é quando o seu filho não está bem. Você quer ver quando um pai não está muito legal, é quando algo dentro da sua casa não está correspondendo da forma que ele sabe ou da forma que ele bem entende. Porque o inimigo sabe, porque se ele toca na nossa família, ele toca em nós. Mas Deus, através de Noé, Ele manda criar uma arca para que a família dele seja preservada. E nós sabemos a história, ninguém acreditava em Noé. Tem uma frase que diz que Noé parecia louco até o dia que choveu. Nós parecemos loucos até o dia que a promessa de Deus se cumpre. Enquanto não se cumpre, a gente é doido, a gente é crente, a gente é quadrado. Mas a partir do momento que as coisas de Deus acontecem, as pessoas têm que olhar e acreditar naquilo que Deus falou para mim e para você. Enquanto Deus não salva, enquanto Deus não liberta, enquanto Deus não transforma, tem pessoas que dizem para você e falam, sua família já era. Mas nós cremos que há um Deus que traz à existência as coisas que não existem, para um Deus que para Ele nada é impossível. E se é propósito de Deus, não tem inferno que possa impedir a ação de Deus na minha e na sua vida. Talvez você entrou aqui nesta tarde e tem alguém da sua família que você queria que estivesse com você, ou que estivesse professando a sua fé e estivesse te acompanhando na casa de Deus, nos cultos, frequentando igreja, mas eu quero dizer para você que talvez hoje você não está enxergando isso acontecer, porque alguma pessoa da sua casa ainda não tomou a escolha ou a decisão de estar aqui, mas eu quero dizer para você que não é pelo fato de você não estar enxergando a consumação, ou o fato daquela promessa que Deus te fez, que isso não vai acontecer. A família de Noé é preservada, e você conhece bem a história, que passa-se o dilúvio, chove na terra e todos os seres viventes são mortos. A partir daí então começa um novo tempo, começa uma nova história do mundo, da humanidade. E nós vamos avançar um pouco no livro do Gênesis, nós vamos chegar na história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele a qual Deus manda que em Gênesis 12 sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. O povo de Deus, aonde nós lemos agora em Josué capítulo de número 24, já se falam de milhões de pessoas, mas não começou com milhões, começou com dezenas, através de Abraão, Isaque e Jacó. Há uma história que vive desde então desses homens, aonde vai se chegar num grande povo de Deus, mas tudo aquilo que foi grande começou pequeno, porque eu entendo que ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro, todo mundo cresce, toda a família passa pelo processo do crescimento,
Às vezes a gente está sozinho, aí a gente casa, aí a gente tem filhos, porque você vai crescendo. E a história do povo de Deus, os israelitas na época, ou os hebreus, que hoje são os israelenses, ou os judeus, nós vemos que vai passar por Abraão, por Isaac e por Jacó. Jacó tem um filho, e esse filho é José. José tem outros irmãos que são filhos de Jacó, aonde deles nascem as tribos de Israel. E Jacó, quando ele vai para o Egito, lá na frente, quando José já está assumindo o trono, a Bíblia vai dizer que Jacó vai com apenas algumas pessoas e estabelece na terra do Egito. E a Bíblia vai dizer que assume um faraó no Egito, onde esses povos, ou o povo de Deus, é escravizado. Para você entender aonde Josué entra nessa história, eu preciso te falar desse contexto. O povo de Deus começa a ser escravizado no Egito, e essa escravidão dura por 400 anos. São 400 anos vivendo sobre um jugo de Faraó. São 400 anos fora da sua terra. São 400 anos fazendo aquilo que não queria fazer. São 400 anos vivendo longe daquilo que queria viver. Mas eu quero dizer para você que tudo passa, e os 400 anos passou. A Bíblia vai dizer que durante esses 400 anos o povo orava, durante esses 400 anos o povo clamava, durante esses 400 anos o povo pedia que Deus enviasse um libertador para que tirasse ele dessa situação. E aí vamos entrar em Êxodo, capítulo de número 1, onde a Bíblia vai dizer que aparece a história de um faraó que também assume o Egito. Esse faraó assume o Egito e ele não conhece, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, que ele não tem conhecimento da história de José, que foi um grande governador do Egito. E ele vai dar uma ordem. Qual que é a ordem? A ordem que esse faraó diz é para que todos os homens que nascessem, que as parteiras pegassem esses meninos e matassem. Porque o povo que outrora eram em centenas, em dezenas, agora já estava multiplicando. Porque mesmo quando havia uma ordem de um faraó para matar o povo de Deus, essa ordem era contrariada, porque quanto mais ele matava, mais o povo de Deus crescia. Porque há uma promessa liberada para o povo de Deus, o quê? Que nada que o mundo ou nada que os homens tentem fazer para impedir o crescimento da igreja, consegue, porque a igreja não é um estabelecimento humano, é um estabelecimento divino. Quando Jesus vai olhar para Pedro, em Mateus vai dizer: Pedro, tu és pedra, fragmento de rocha, mas eu sou rocha inabalável, e sobre eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, a igreja tem dono, a igreja é de Deus. Deus falou minha, pronome possessivo. Então nós entendemos que a igreja, o povo de Deus, não é algo do além, é um povo dele. E sendo um povo dele, nosso crescimento não está baseado na economia, ou não está baseado numa pandemia, está baseado nele. É por isso que nós estamos vivendo 1 ano e meio de pandemia e a igreja está rompendo. Se fosse uma instituição humana, a igreja não estaria aqui hoje, porque a igreja é um organismo vivo e pertence a Deus. Se fosse somente por você, a sua família talvez já teria acabado nessa pandemia. Se fosse apenas por você, talvez você estaria desempregado. Talvez o Covid já teria matado eu e você. Mas graças a Deus que nós não pertencemos a nós mesmos, porque é tudo sobre Jesus. E se Jesus nos encontrou no meio do caminho, é porque Ele ainda tem um propósito comigo e tem um propósito com você. E no meio dessa história, Moisés aparece. Há uma ordem de Faraó para que matasse todos os meninos, porque ele tinha medo do crescimento do povo de Deus. Só que essa ordem não é cumprida com Moisés. Você conhece a história, Joquebede, ela se casa no capítulo 2 e planeja ter um filho. E esse filho é Moisés. Moisés nasce, só que ele nasce para cumprir algo que o povo pediu e o propósito de Deus. O quê? Há 400 anos o povo estava clamando por uma libertação. Deus ouve o desejo de Joquebede de ter um filho, mas Moisés nasce por um propósito. E o propósito é o quê? Conceder o desejo de Joquebede, mas também libertar o seu povo. Moisés cresce, a Bíblia vai dizer que ele cresce dentro de um palácio, aprendendo as formas que deveria agir, porque lá na frente ele usaria disso. Tem uma frase que diz que Moisés aprende e passa 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém, e mais 40 anos aprendendo que o único que era Deus. Ele vive 120 anos.
E a Bíblia vai dizer que nesse tempo Moisés é introduzido em cena. Ele está no palácio, ele está ali. Só que eis que chegou o tempo de Deus o quê? Realizar a promessa, tirar o povo do Egito e levar o povo para qual? Para a terra a qual ele tinha preparado. A terra que o antepassado, o neto de Abraão, Jacó, viveu naquela terra, que era Canaã. Chegou a hora do povo reconquistar e voltar para o lugar aonde era deles por direito. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta o homem, levanta o homem que é Moisés. Moisés cresce e chega a hora que Deus se encontra com ele numa sarça ardente e dá os desígnios, a ordem que Moisés deveria cumprir. E nós vemos que você conhece a história das pragas do Egito, que o rei ele tem um coração endurecido, ele não quer liberar o povo de forma alguma, afinal, o povo de Deus era um povo muito numeroso, vamos se falar de milhões de pessoas, que eles faziam tudo. Eles serviam, eles trabalhavam, eles eram escravos do Egito. E Faraó não queria abrir mão dessa mão escrava, porque aquilo era aquilo que ele fazia, aquilo que sustentava o seu reinado. Só que quando Deus quer fazer algo, não importa se é faraó, se é presidente, se é rei, se é rainha, quando Deus libera uma palavra, tem que acontecer. Porque eu aprendi algo em Isaías, capítulo de número 55, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, antes cumprir aquilo a qual ela foi designada e prosperar aonde ela foi enviada. Então eu quero dizer algo para você, não importa se está sob julgo de quem for, não importa se está nas drogas, se está na bebida, se está preso no vício, se Deus liberar uma palavra, a palavra vai aonde ela tem que chegar e pronto, e acabou. Chegou a hora do povo sair do Egito, o tempo de escravidão acabou, o tempo de jugo acabou, chegou a hora de viver a promessa de Deus. Moisés fala com o faraó não acredita, até que vai tocar num ponto principal. Qual que foi o ponto que teve que tocar para faraó abrir mão? A família. A água em sangue não adiantou, a chuva de gafanhoto não adiantou nada, teve que o quê? Morrer o filho. A Bíblia vai dizer que o anjo da morte iria passar, só que o povo de Deus sempre está guardado no meio dessas crises, porque Deus sempre dá uma saída para o seu povo. Moisés vai falar, gente, o anjo da morte vai passar nessa noite, só que Deus deu um direcionamento para quem é povo dele. Qual, Moisés? Vocês vão pegar um cordeiro pascual, um cordeiro imaculado, vai matar, vai pegar o seu sangue e aspergir pela porta. E aonde esse anjo da morte ver sangue, ele não passa. Há uma tradição histórica do Egito que diz que nas portas do povo, o que havia? Por que passar no umbral da porta? Porque nas portas do povo egípcio, naquela época, havia orações hierográficas, orações dos deuses deles, aonde eles acreditavam que essas orações na porta era o que guardava de fato a família. Só que Deus dá um direcionamento e fala, Moisés, passa o sangue, porque o que guarda não é a oração a outros deuses, o que guarda é o sangue do cordeiro. E quando acontece isso na Bíblia, a Páscoa é instaurada, nós podemos fazer a memória aquilo que lá na frente, em Mateus capítulo de número 3, quando Jesus está descendo ao Jordão para ser batizado, o João Batista, aquele que antecede ele, vai virar e vai falar o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é mais um sangue de um cordeiro ou de um animal, não. Agora foi o sangue de Jesus que foi aspergido lá no Calvário, para que eu e você fôssemos guardados, para que nossa família fosse guardada. Quando Deus está conosco, ou quando nós entregamos, ou quando nós escolhemos servir a Deus, o inimigo tenta olhar para mim, tenta olhar para você, tenta olhar para a sua casa, o anjo da morte até vem, mas quando ele chega, ele vê sangue. Ele vê sangue aspergido nas suas vestes, ele vê sangue lá na sua casa, ele vê sangue lá na sua família. Pedro, ele não está aqui hoje, meu filho está fora dos caminhos, mas através da sua oração, Jesus derramou sangue lá. E aonde tem sangue, ele pode até tocar, mas não toca na saúde, não toca na vida, não mata. E Moisés é levantado, os filhos são mortos, os primogênitos. Aí é até que então que Deus força através disso com que o povo dele é liberto. Você conhece a história, a Bíblia vai dizer que Faraó abre mão, eles começam a travessia para Canaã.
nesse primeiro tempo de história, era para durar 40 dias, 1 mês e 10 dias, sair do Egito e chegar em Canaã. Só que você vai ver que por desobediência do povo, eles vão começar a andar em círculos. E algo que era para durar 40 dias, dura-se 40 anos. Nesse meio tempo, a Bíblia vai dizer que há um mar vermelho, que quando o povo sai do Egito, eles se acampam nesse mar, e o povo fica desesperado, e Deus vai falar para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, vá em frente. A Bíblia vai dizer que o mar se abre, o povo de Deus passa, só que aprenda algo: tudo aquilo que talvez para mim, para você é bênção, talvez não é bênção para os outros. Tem porta que Deus abre, mar, que é só para você e sua casa. Se vir gente de fora, entra e morre. Deus abre o mar, para o povo dele é bênção, para os egípcios foi o quê? Maldição. A gente só deve entrar no mar que Deus manda a gente marchar. Se Deus não mandar, fica parado. Se Deus mandar ir para a direita, vai para a direita. Se mandar para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus não falar nada, não faz nada. Mas se Deus falar, marcha, vai, tem mar, o mar vai se abrir, a coisa vai acontecer, porque Deus liberou uma palavra para o povo dele. O povo entra e Faraó entra, acha que a bênção do povo é a bênção para ele. O povo passa, mar a seco. Quando os egípcios chegam, o mar se fecha e todos são mortos. E o povo começa a caminhada a Canaã, a terra prometida. Porque se Deus te levou para o deserto, aprenda isso, agradeça. Porque a próxima parada é a terra prometida. Se Deus te levou para o deserto, agradeça, porque para o Egito você não volta. Só tem um próximo destino, é o quê? É a Canaã. Se você está passando pelo processo, pelo deserto, fica tranquilo, porque o próximo destino que você vai chegar não é Egito, porque do Egito Deus já te tirou. O próximo destino é viver a promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Só que a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo o povo desobedece, o povo quer voltar para o Egito, porque eu entendo que Deus tira o povo do Egito, só que muitas coisas não aconteceram. Tem pessoas que dizem que Deus envia as pragas para tirar o povo do Egito e envia as leis para tirar o Egito do povo. Porque tirar o povo do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito do coração do povo. Você já viu aquela pessoa que fala, saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela? Tem gente que fala, está servindo a Jesus, mas às vezes para pensar, mas, oh Deus, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Não, lá você podia lá ter bens materiais, mas a presença você só tem aqui. O povo vai olhar e vai falar, Moisés, lá no Egito eu tinha cebola, lá no Egito eu tinha isso, lá no Egito eu plantava e colhia aquilo que eu bem entendia. Só que você não esquece que lá no Egito você era escravo. Lá no Egito você não fazia o que você queria, você tinha uma ordem, mas aqui no deserto não. No deserto tem filho obediente, no deserto tem filho dependente, no deserto tem nuvem, tem coluna, no deserto tem maná, no deserto tem cuidado. É melhor estar no Egito, no deserto com Deus, do que no Egito sem Deus. O Egito cria filho mimado, o deserto filho dependente. Porque no deserto nem comida você pode guardar, porque se você guardar estraga. Você tem que fazer a oração do Pai Nosso, o pão de cada dia dai-nos. Por que Jesus vai ensinar em Mateus 6 isso, o pão de cada dia dai-nos hoje? Porque senão, sabe o que a gente faz? A gente ora uma vez na semana para o pão da semana inteira. Só que Deus ensina a dependência, é todo dia que você vai ter que impedir. Se guardasse o maná, estragava, exceto no sábado, que era o Shabá, que era o dia do Senhor. Então nós vemos que eles começam essa caminhada de 40 anos. A desobediência acontece. Você vai ver que diversas vezes Moisés tem que repreender o povo, porque o povo sai da presença de Deus, constrói bezerros de ouro, adora aquilo que não era para ser adorado. E Moisés, nesse meio tempo,
A Bíblia vai dizer que ele vai ferir a rocha onde Deus não mandou que ele ferisse, e além disso ele vai pegar a tábua dos 10 mandamentos e vai quebrar essa tábua. E isso vai fazer com que o passaporte para Canaã fosse rasgado, não foi carimbado. Moisés fica fora. Nós vemos que são milhões, quase 5 milhões de pessoas que saem do Egito para Canaã. Dessas quase 5 milhões, apenas 2 pessoas entram. E não é Moisés. Quem entra é Josué e... Por que eles vão entrar? Porque havia sobre eles uma promessa. Deus havia prometido àqueles homens um povo, uma terra, e Josué fazia parte do processo, porque Josué sucederia Moisés. Então é nesse momento que Josué entra na história. Josué teve com Moisés desde a saída do Egito. A história vai dizer que ele tinha aproximadamente 45 anos quando ele sai do Egito, e quando ele vai assumir o povo depois de Moisés, ele tinha aproximadamente 85. Moisés morre, Josué assume. Josué é responsável de introduzir o povo a Canaã. Você vê algo que começou lá atrás no Gênesis, uma família, hoje se trata de milhões de pessoas. Se trata de agora de um homem que está sendo responsável por adentrar o povo a Canaã. A Bíblia vai dizer que quando Josué entra na terra da promessa, a terra que manava leite e mel, ele divide o povo em tribos, em regiões, em núcleos, como você preferir. Só que aqui nesse capítulo de número 24, vamos para o texto, nós já estamos falando do final da vida de Josué. Josué foi um homem que viveu 110 anos. Moisés viveu 120, Josué viveu 110. Quando Josué assume no começo do capítulo 1 de Josué, cujo livro é do seu nome, ele tem 85 anos. No capítulo 24, ele tem aproximadamente 110, que foi no ano que ele morreu. Se você se atentar nos finais desses capítulos, que é o último capítulo desse livro, Josué morre, onde vai começar o período dos juízes de Israel. Mas nós vemos que antes de Josué morrer, o povo se estabelece em Canaã, vence guerras, derruba muralhas. Só que Deus, melhor dizendo, ele tem que reestabelecer ou renovar a aliança com o seu povo. Você vai ver que em diversas vezes Deus trabalhava com alianças que eram formadas entre ele e o seu povo. A aliança do dilúvio, aonde Deus fala que o arco-íris é um pacto, é uma aliança, que ele não destruiria mais o seu povo com água. Há várias questões, a aliança de circuncidar os seus filhos, que também fazia parte da aliança, do pacto que Deus tinha com o seu povo. E aqui Josué, antes de morrer, ele precisa fazer uma aliança, ou melhor, renovar a aliança de Deus para com o seu povo. Esse tudo que eu falei foi o contexto e foi a introdução para eu chegar aonde eu queria chegar. Nós vemos que passam-se capítulos, passam-se livros da Bíblia. E esse povo, eu quero dizer para você que dos milhões que saíram do Egito, Josué está falando para um povo que não estava no Egito. Josué está falando de um povo que não viu Deus tirar eles do Egito. Josué está falando de um povo que aproximadamente não viu milagres no deserto. Se viu, foram poucos. Só que era um povo que foi descendente daqueles que desobedeceram e que ficaram mortos no deserto. Porque a Bíblia vai dizer que todos aqueles que não entraram na terra prometida, eles morreram no próprio deserto. Só entrou Josué, Calebe e aqueles que nasceram no deserto. Então Josué está falando para uma nova geração, 2 gerações após o povo que saiu do Egito. E no capítulo 23, um capítulo antes daquele que está o tema dessa campanha, Josué vai começar a sua despedida, porque ele iria morrer. Josué se despede com o seu povo. E no capítulo de número 24, ele vai renovar a aliança. Qual que é essa aliança? A aliança de servir a Deus de fato. Nós vamos ver que no capítulo 24, versículo 14, o que Josué vai dizer? Agora, temam ao Senhor e sirvam-o com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Você está vendo que Josué está fazendo menção daquilo que o povo fez antes do rio, antes do Jordão, ou antes do próprio Mar Vermelho,
porque havia um povo idólatra, um povo que desobedecia a Deus. Só que Josué foi levantado como um homem de Deus para trazer à memória para aquele povo o Deus que de fato eles deveriam adorar. Eu e você temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio foi dado a nós, a Deus, de quê? De escolher. Você não está aqui obrigado. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e disse: hoje você vai para a igreja. Ninguém te prendeu, te colocou numa camisa de força, te colocou dentro de um carro e falou: não, hoje você vai lá no círculo de oração ouvir o Pedro. Não, você está aqui porque você escolheu. Só que antes da escolha ser tomada, uma introdução deve ser apresentada. Antes de Josué falar para o povo escolher, Josué tem que relembrar a eles o que eles devem escolher. Só que eu não preciso fazer muita introdução, porque vocês sabem o Deus a qual a gente está adorando. Você sabe o Deus que te tirou do Egito, e o Egito que eu estou falando aqui não é de território, mas da vida passada que você vivia. O Salmo vai dizer que Deus tirou o nosso pé do charco horrível de lodo e firmou os nossos pés sobre uma rocha. E se não fosse Jesus em meio ao seu lado, ora, diga a Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Então não preciso falar muito desse Deus, porque a propaganda dele você sabe muito bem qual que é. Mas eu vim aqui apenas te relembrar que a escolha e o poder de decisão não está na mão da mídia, não está na mão de noticiários, não está na mão da rede social. Quem vai decidir quem eu e a minha família serve sou eu. A nossa geração não pode terceirizar essa escolha. A nossa geração não pode terceirizar essa capacidade de escolher a quem eu vou servir. E Josué vai falar: ó, gente, eu vou dar um conselho para vocês, joga fora esses deuses. Abandona essa vida passada, firma uma aliança com Deus hoje. Aí ele vai dizer assim: mas quer saber? Se vos parece mal, se Josué fala isso é porque para algumas pessoas parecia mal servir a Deus. Você acha que hoje é lindo servir a Jesus? Você acha que a mídia acha lindo a gente estar na igreja servindo a Jesus? Milhares de anos atrás já parecia mal. Você acha que hoje vai parecer bem? Jesus vai dizer que eu não vim para o mundo para trazer paz, eu vim para trazer espada, guerra. É amigo de Deus, inimigo? A escolha em servir a Deus causa em nós consequências, causa em nós perdas. Não tem algo mais de perdas, não há nada mais de renúncia do que o que Jesus vai dizer, ó, se quiser vir após mim. É um convite. A mesma fala, o mesmo convite que Josué fala. O que Josué vai falar? Ó, se você quiser vir após mim, não estou te obrigando, mas se você quiser vir, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus apresenta a veracidade e a verdade do Evangelho. Se você quiser vir após mim, não vai ser só bonança, não vai ser só mar de rosas, não vai ser só alegria, mas de uma coisa eu te dou a certeza, que a minha presença vai estar com você todos os dias da sua vida. O mundo pode te oferecer, usar, morrer, e eu apresento a você e te garanto a minha presença. Eu quero dizer para você nesta tarde, o mundo pode te oferecer tantas outras coisas, pode te oferecer fama, pode te oferecer dinheiro, pode te oferecer aquilo que vier, mas eu quero dizer para mim e para você hoje, que a minha escolha continua sendo servir a Jesus. Josué vai falar, ó, se para você vai ferir a sua fama, se lá no seu bairro vai parecer mal servir ao Senhor, você escolhe, mas eu tenho uma escolha, mesmo que se essa escolha me custe algumas coisas. Pedro, servir ao Senhor vai me custar o meu emprego, eu fico com o Senhor, porque eu creio que se você fica com o emprego passa,
Mas se você fica com o Senhor, é eterno. E muitas vezes, nós estamos falando de escolha, Deus vai esperar a gente ter algo para nos dar a capacidade de escolher. E prova na Bíblia, Lucas capítulo de número 5, falando de escolha. Por que Jesus não escolheu Pedro antes da pesca maravilhosa? Por que Jesus não chegou para Pedro frustrado, decepcionado, e falou: Pedro, você está triste, não pescou nada a noite toda? Vamos comigo? Porque seria fácil demais Pedro escolher entre nada e Jesus. Aí o que Jesus vai falar? Pedro, vamos lá para o fundo, joga sua rede. Pedro pesca a maior pesca que ele já teve na sua história de pescador. Aí quando Pedro está com um peixe dentro do barco, aí Jesus vai virar para ele e falar: Pedro, e agora? Você quer o peixe ou você quer eu? Porque escolher Jesus quando está com peixe no barco é difícil. Só que Jesus permite isso para ver se a nossa fidelidade a Ele está no peixe ou está na presença. Jesus permite os grandes peixes no barco, Jesus permite algumas coisas na família, para ver se a família é gratidão a Ele, pelo que Ele é, ou apenas por aquilo que Ele está dando. Aí o que Pedro vai falar? Não, eu fico com o Senhor. Ele abandona o peixe e vai até Jesus. Porque se Pedro não escolhe Jesus, o peixe acaba. Chega um dia que o peixe acaba, ele ia atrás de quem? Só que por ter ele escolhido Jesus, me mostra na Bíblia Pedro passando fome. Me mostra na Bíblia Pedro triste. Me mostra na Bíblia Pedro, tudo aquilo que ele precisava, Deus provia. Tudo aquilo que Pedro, me prova na Bíblia, discípulo pedindo milagre. Me prova. Não tem, porque quem anda no caminho de Jesus, os milagres acontecem naturalmente. Por quê? Porque Ele escolheu. Aleluia. Hoje é uma tarde de escolha. Jesus te trouxe aqui para te escolher. Não é tarde de ficar em cima do muro, não. Escolhe um lado e vai. A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo em Apocalipse: quem dera se vocês fossem quente ou se vocês fossem frio. Vocês são mornos. E o morno eu vomito. Jesus quer crente posicionado. Você vai ver que diversas vezes quando Deus aparecia para um profeta, ele vai dizer: ó, dispõe-te. Jesus gosta de gente posicionada, ó, põe-te em pé. Jesus não fala com quem está prostrado, Jesus fala com quem está decidido. O quê? Qual que é a decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedro, mas não estão querendo isso, não estou problema aquilo que vão querer. Eu tenho a minha escolha e ninguém tira essa escolha do meu coração, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedro, mas o meu marido não quer, não tem problema, eu quero por ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque há poder na escolha. E muitas vezes nós somos igual o profeta Ezequiel. Deus nos tira de alguns lugares e nos leva para vale para profetizar. Se Ezequiel não escolhe profetizar, o osso continuava morto. Talvez você entrou aqui hoje e você cansou. Faz tanto tempo que você ora para Deus salvar na sua casa. Faz tanto tempo que você ora para Deus transformar os seus filhos, transformar a sua família. Só que Jesus está dizendo para você hoje: se você já escolheu o lado, permaneça nele. Se você não escolheu, escolha hoje. Escolha o quê? Escolha me servir. Porque quando você escolhe me servir, se cumpre a minha palavra: mas buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão. A família Deus cuida. A roupa Deus cuida, o dinheiro Deus cuida, o alimento Deus cuida, a provisão Deus cuida. Ele só pede uma coisa: escolha primeiramente o meu reino. Você vê que Deus não fala sobre escolha muito tempo, mas escolha primeiro, porque não se trata de tempo, se trata de prioridade. Será que a sua família está acima de Deus ou Deus ainda continua sendo acima da sua família? Deus tem que ser prioridade. Aí Josué vai falar: ó, se para vocês é ruim, o poder da escolha está na mão de vocês. Porque ninguém pode escolher por mim e por você. Aí ele vai falar: escolhe hoje a quem sirvais.
que é servir? Eu estava pensando, estudando, aí Jesus falou, fala sobre o servir. O que é servir? Servir é obedecer. Servir é amar. Servir é estar no centro da vontade de Deus. Servir é estar em comunhão com Deus. Servir é vir para o culto adorar a Deus. Servir não é só falar que é crente, não. Deus vai falar, escolhi hoje a quem sirvais. É posicionamento. Não adianta dizer que escolheu servir a Jesus com a sua família, se você serve de qualquer jeito. Quando você entra no exército, você serve do jeito que você quer ou você serve do jeito que tem que servir? Você serve do jeito que o tenente manda, o general manda. Se você escolheu servir a Deus, não é da maneira que a gente pensa que tem que servir. Porque senão fica com Deus nos amorreus, fica com Deus nos pais. Mas aqueles que escolheram servir a Jesus, é diferente. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Pode o mundo estar dizendo ao contrário, mas eu acredito naquilo que Deus já me disse, que Ele ainda está fazendo, que a Ele ainda está curando, que a Ele ainda está salvando, e que para Ele não há nada impossível, apenas você precisa escolher. A nós não tem dado a capacidade de fazer algo. Não é você que vai fazer o milagre acontecer, você só vai escolher. Porque quem traz o milagre é Ele. Eu costumo dizer que a escolha e o servir engloba a oração. E muitas coisas que nós não recebemos de bênçãos familiares se resulta da nossa má vida de oração. Porque a oração, ela abre porta. Se o crente tivesse a dimensão do poder da oração, a gente orava mais. Você vê em Atos capítulo de número 12, Tiago é preso no começo do capítulo e morre. Pedro também é preso. Só que você vê quando Pedro é preso, a igreja está na porta da prisão fazendo protesto. A igreja está na porta da prisão com um cartaz hashtag fora Pedro. A igreja está fazendo panelaço. Falando, Herodes, solta. Onde a igreja está? Está na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, com o joelho dobrado, falando, Jesus, solta Pedro. Deus, visita Pedro. Deus, tem momento que não adianta, você vai ter que ir para dentro de casa, vai ter que ir para dentro do quarto. Você já falou, já convidou para a igreja, não veio, não quis vir. Aí Deus está mandando dizer para você hoje, vai orar que o resto eu faço. E a Bíblia vai dizer que enquanto a igreja está orando, um anjo vai lá na penitenciária. Porque a maior arma da igreja não é militância em rede social, não. É o joelho dobrado no chão. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. O anjo vai buscar Pedro, mas quem busca o anjo? A oração. O anjo vai visitar lá, vai buscar lá, vai trazer de volta quem saiu, vai salvar quem precisa ser salvo, vai. Mas quem vai ser o gatilho para o anjo ir é a sua oração. Hoje é tarde de você fazer campanha, de fazer propósito, para quê? Para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus transformar, porque aquilo que a palavra humana não tem capacidade de fazer, a oração me dá totalidade para dizer que Deus vai fazer. A oração é uma chave invisível que abre portas visíveis. A oração é algo invisível que ninguém vê, mas traz a resultado do nosso milagre ao nosso alcance. E você vê que foi tão forte a oração, que eles nem precisaram ir atrás de Pedro. O anjo trouxe Pedro na porta de casa. Jesus mandou dizer para você, que mediante a sua oração, você não vai precisar atrás de milagre. O Pedro vai vir na sua casa,
vai bater na sua porta. Você vai até que achar que é um anjo, mas é Pedro. A partir dessa campanha, dessas quartas-feiras, Jesus está dizendo para você, não precisa ir atrás, não precisa, não, só apenas ore, porque o resto pode ficar tranquilo, que quem se responsabiliza por trazer sou eu. Apenas ore, porque quem abre a porta sou eu. Apenas ore, porque quem vai salvar sou eu. Você não vai precisar falar, você não vai precisar brigar. Vai ter dia que você vai se arrumar para ir para o culto, ele vai se arrumar também e falar, mãe, eu vou com a senhora para a igreja. Ô amor, eu vou com você para a igreja. Por quê? Porque o anjo trabalhou lá. Aleluias. Glória a Deus. Até o final dessa campanha, você vai vir acompanhado com um familiar seu aqui. Crê nessa palavra. Pedro, mas ele não gosta de igreja, não gosta até o anjo chega lá. Depois que o anjo chega, ele transforma o coração. Pedro, mas ele falou que odeia crente até o Espírito Santo entrar e quebrantar aquele coração. Ele vai ficar apaixonado pelo povo mais feliz da terra, que somos nós. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Servir de manhã, servir de tarde, servir de noite, servir de madrugada, servir em tempo, servir fora de tempo, servir na igreja, servir em casa. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Quem serve, serve com gente olhando ou com gente não olhando. Quem serve, serve e acabou. E Josué faz uma escolha. E qual é a escolha? Ele faz a escolha por ele e pela família dele. Pedro, pode isso? Pode. Porque se você olhar o Antigo Testamento, há uma questão sacerdotal, onde a missão do sacerdote da casa é do homem, quando o homem assim serve a Deus. Então há uma autoridade muito grande da escolha do homem para a bênção familiar. Se o homem escolheu, está escolhido, Deus honra com isso. Só que a gente vive num tempo onde a questão que vivia o povo nessa época é diferente. Hoje a mulher tem a liberdade para trabalhar, para estudar. Naquela época não havia isso, o homem era responsável por tudo. A mulher apenas cuidava do lar. Mas nós vemos que o tempo mudou e muitas vezes, na ausência de um sacerdote homem, Deus levanta uma sacerdotisa. Na ausência do marido crente, Deus levanta uma mulher cheia de Deus para falar o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é o que? É um ato profético. Mesmo que não está servindo, o que a Bíblia vai dizer sobre a fé? Aqui eu termino. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. Então fé é o quê? Eu espero que vai servir, mas hoje não está servindo. Eu espero que Deus vai salvar, mas hoje não está salvo. Mas não é pelo fato de não estar salvo que eu vou abandonar minha escolha, meu poder de decisão, que o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pedro, mas não está aqui, não tem problema que não está aqui, eu acredito no poder da profecia. O quê? O que Deus vai dizer para Ezequiel? Ezequiel, o poder desses ossos reviver está na sua boca, profetiza. Profetiza, chega na sua casa, não precisa... Começa a falar, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu e o meu marido, eu e meus filhos, eu e aquilo que for preciso, eu e a minha mãe, eu e meu pai, nós iremos servir ao Senhor. Porque quando você toma essa posição, o céu se move ao nosso favor. O inimigo fica bravo, porque ele vai perder. E ele tem feito de tudo, como eu já disse, para acabar e destruir a família. Porque ele sabe que é uma instituição de Deus. Só que eu quero profetizar, se você puder, levante a sua mão. Isso aqui é a palavra profética, você acredita e pega ou duvida e larga. O inimigo não tem poder contra a sua casa.
Aquilo que diz em Isaías 54:17, se eu não me engano, que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Eu estendo contra ti a tua casa, toda língua levantada, toda palavra proferida não terá efeito contra você. Disseram que a sua família está falida, disseram que os seus filhos morrem na droga, disseram que o seu marido nunca mais vem para a igreja, mas eu vim aqui com uma palavra do céu para dizer para você que a palavra que prevalece é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é: eu vou chegar lá na sua casa. Antes de você chegar lá hoje, Deus já chegou primeiro. Aleluias. Aleluias. Aquilo que Jesus vai fazer em Mateus 8, ele liberou uma palavra, a palavra chegou primeiro que o centurião. Hoje a palavra chega primeiro que você. Sim, vai visitar lá no emprego, vai visitar lá na sua casa, e quando você chegar lá, você já vai ver resultado da palavra que foi liberada aqui e que chegou lá. Amém? O poder de escolha está nas nossas mãos. Se tiver só você de cristão na sua casa, você é a coluna da sua casa. A responsabilidade está em você. Se você ceder, a casa cede. Mas se você permanecer firme, Deus vai levantar outras colunas para te ajudar lá dentro. E um dia você vai estar aqui na igreja, eu profetizo isso, com a sua família, com a sua casa. Vocês estarão aqui cultuando a Jesus, celebrando a Jesus, porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe quanto você fica triste quando você vem para a igreja e fala: Deus, eu queria o meu marido comigo, eu queria o meu filho comigo, mas há uma palavra profética liberada nesse altar para dizer para você: eu colocarei ao seu lado, eu colocarei ao seu lado, você não virá mais sozinha, você vai vir com os seus. Com a permissão da nossa pastora, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Tá bom, você que escreveu o seu pedido, pode trazer aqui para a mesa, por gentileza? E nós iremos orar. Glória a Deus. Você que está na internet, deixa seu pedido de oração aí na live. Nós iremos orar pelas famílias. Glória a Deus. Aleluias. Jesus está aguardando. Só de você estar aqui hoje nessa campanha, Jesus está protegendo alguém da sua casa. Através da sua oração, tem sangue chegando lá. Eu creio nessa palavra. Vamos orar? Quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. Pedir que Deus continue te abençoando. A cada dia a gente fazer essa escolha. Se você quiser, todo dia de manhã, acorde e fale: eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Porque o inimigo vai ficar furioso, mas o céu se alegra quando há uma pessoa que entende que deve se servir ao Deus dos deuses. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta tarde, no segundo dia desta campanha. Esse tema qual o Senhor colocou no coração da nossa pastora, sobre um assunto tão pertinente em todos os tempos da humanidade, que é a família. A família, Pai, não é algo que a internet fala, não é algo que o mundo dita, não. A família é uma instituição que o Senhor criou. O Senhor criou, Pai, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, e tem se procriado e existido até os dias de hoje. E nós sabemos, Pai, que no nosso dia a dia, quantas vezes as famílias são atacadas através das redes sociais, atacadas através dos jornais, atacadas através, Pai, de programas da televisão. Mas nós acreditamos que antes da família ser um desejo nosso, que antes de ter o desejo do casamento, que antes de ter o desejo do namoro, que antes, Pai, de ter o desejo de ter filhos, já fazia parte de um propósito divino, já fazia parte de um plano
do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, nessa tarde, orar juntamente com a igreja, declarando que eu e a minha casa, que nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor porque nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, que a nossa família está nas suas mãos, que os maridos, as esposas, os filhos, Pai, todos aqueles que são, Pai, componentes da nossa família, nós pertencemos ao Senhor Jesus. E eu quero orar nesta tarde, declarando, Pai, que a nossa casa pertence ao Jesus, que há sangue do Cordeiro, que há sangue aspergido na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, e nada que o inimigo das nossas almas tentar contra a nossa casa irá prevalecer, porque tem sangue do Cordeiro, tem proteção divina, tem libertação, tem salvação. E eu profetizo em o nome de Jesus, que essa tarde é tarde de visitação. Aqueles, Pai, que não estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, que o Senhor visite eles também lá, visite aqueles que estão na rua, visite aqueles que estão trabalhando. E eu profetizo em o nome de Jesus, que nós viveremos milagres, que nós contaremos testemunhos daquilo que o céu tem feito nessas quarta-feiras de campanha, porque eu acredito que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Queira o diabo ou não queira, queira o inferno ou não queira, queira Satanás ou não queira, mas eu creio que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a nossa família, porque a nossa família é plano do Senhor. Eu profetizo a salvação, Pai. Salve os maridos, salve as esposas, salve os filhos, que agora, nesse exato instante, eu profetizo, visite ele lá, toque no coração dele lá, desperta o desejo de vir para a sua casa. A tua serva já orou, o teu servo já pediu, mas há algo que só o céu tem a capacidade de fazer, que o teu Espírito Santo entre nos corações e impele neles o desejo de vir para a sua casa, e o resto a tua palavra é responsável por fazer. Jesus, traga de volta, realize o desejo do teu povo, realize o desejo da tua igreja. E eu declaro em o nome de Jesus, que tudo aquilo que a pandemia espalhou durante esse tempo dentro das nossas casas, eu profetizo que de diante a tua palavra, que volte ao lugar que aonde não deveria ter saído, que as famílias voltem a te servir. E nesta noite, nessa tarde, a igreja de São Caetano, Pai, faz uma decisão, que se parece mal aos olhos do mundo, servir ao Senhor aos nossos olhos é maravilhoso. Se parece mal aos olhos do mundo, servir ao Senhor, pertencer à sua igreja, de conviver no seu templo, Pai, a nós, a tua igreja, é maravilhoso. E nós fazemos uma decisão, aquilo que Josué vai falar há milhares de anos atrás, nós digamos hoje: eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, eu e o meu marido, Pai, eu e todos os componentes da família dos teus servos, nós serviremos ao Senhor Jesus. Nós serviremos Aramaia, Kabaia, Soremahasé, eu repreendo Satanás, toda armadilha, todo vício, toda obra de macumbaria, para que famílias fossem desfeitas. E eu declaro em o nome de Jesus, pelo poder do sangue, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu para desfazer todas as obras do diabo. Tem obra sendo desfeita nessa tarde, eu creio. Tem obra sendo desfeita, tem marido sendo liberto do vício, liberto do cigarro, liberto da bebida, liberto da prostituição. Tem pessoas sendo alcançadas pela salvação do Espírito Santo de Deus. E assim, nesta tarde, Pai, eu oro por esta igreja, crendo que durante esses dias de propósito, o Senhor continuará fazendo, porque a pandemia pode ter cancelado projetos humanos, pode ter atrasados festas, planos, trabalhos, mas de uma coisa a pandemia não teve a capacidade de fazer, é de impedir os planos do Senhor para a sua igreja. E esses planos, Pai, que alcance a nossa casa e a nossa família.
É isso que eu te peço, Pai. Restaure os lares, restaure os casamentos, restaure as famílias. Se há alguém aqui em nosso meio que estava pensando em divorciar, se há alguém aqui em nosso meio que estava pensando em abandonar a sua família, se há alguém aqui em nosso meio que estava pensando em sair de casa, eu declaro em o nome de Jesus que está sendo quebrado, o papel do divórcio está sendo rasgado, o papel da crise está sendo rasgado, e eu declaro em o nome de Jesus que Satanás não tem autoridade contra a nossa família, porque a nossa família pertence ao Senhor Jesus. É isso que eu te peço nesta tarde, e desde já te agradeço, porque eu creio que o Senhor já está trabalhando, e nós vivenciaremos os milagres que o Senhor tem para nós, porque as tuas bênçãos enriquecem e não acrescenta dores. É isso que eu te peço, e desde já te agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você puder, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, hoje você viverá um novo tempo na sua família e na sua casa, em nome